Então, bom dia a todos. Quero agradecer desde já a este excelente painel de oradores, de colegas, de equipa e de associações e principalmente ao anfitrião desta casa, o Diretor Nacional do Programa das Hepatites, o professor Dr. Rui Tato Marinho, com quem nós temos uma estreita ligação na Liga Portuguesa contra a SIDA, não deixando para o último, mas sim para primeiro aqui a doutora Marina Caldas, a Marina Caldas que tem estado ao longo destes 31 anos da Liga Portuguesa contra a SIDA sempre ao nosso lado e a quem eu agradeço a sua presença para moderar estas conversas, quer com a doutora Elsa Bel, da Associação Ares de Pinhal, com quem eu tenho também o prazer de vir a trabalhar, principalmente desde que estamos com a Unidade Móvel de Rastreio de Saúde mais perto no terreno, quer com a Cristiana Merendeiro, que hoje veio substituir também um colega muito querido, o Dr. Américo Nave, da Associação Crescer. Obrigada a todos por estarem aqui. Queria também inserir este webinar. Este webinar faz parte não só dos 31 anos da Liga Portuguesa contra a SIDA, que assinalou este ano, como também de um conjunto de webinars que têm como foco a qualidade de vida dos utentes a que todos nós servimos. E nesse contexto, começámos pela nutrição, a nutrição que também é alimento, e o alimento é também tratamento, e agora temos vindo a focar-nos, quer hoje em particular, nas hepatites, e por isso temos aqui o diretor do programa, mas também sempre relacionando com outras infecções sexualmente transmissíveis. O VIH é o nosso foco, mas este ano temos um programa nacional com um nome diferente, VIH e STs, e de facto, tal e qual como esta equipa que aqui está na mesa, que é multidisciplinar, e depois cada um se apresentará, mas temos aqui de lado a doutora Elsa Bel, que é assistente social, depois temos a doutora Cristiana Merendeiro, que é psicóloga, portanto, depois temos aqui o médico, e acho que esta equipa multidisciplinar faz sentido. E também faz sentido abordarmos as várias infecções, todas elas, e as suas associadas ao VIH, mas também as suas comorbilidades. Mas mais do que isso, hoje vamos aqui falar das boas práticas, das perspectivas e desafios que nós temos num ano pandémico com a Covid-19 e, como tal, temos aqui a nossa querida Marina Caldas para pôr ordem na mesa, a quem eu passo desde já a palavra e agradeço mais uma vez esta solidariedade. Estamos nas vésperas do Dia Mundial de Luta contra a SIDA e estamos a terminar a Semana Europeia do Teste, quer ao VIH, quer às hepatites. E por isso faz todo sentido este webinar acontecer hoje, agora, e aqui numa escola que para mim tem um grande significado, porque aqui estive no início da minha carreira, entre aspas, e portanto é também a minha casa. Bem-aja e obrigada também por nos receberem aqui nesta Saliança a todos nós. Muito obrigada, Eugénia. Para já, muito obrigada de duas maneiras, pelas tuas palavras e por me teres convidado também para moderar este debate. É um gosto estar aqui contigo e com os teus convidados e dar-te os parabéns também pelos 31 anos da Liga Portuguesa contra a SIDA. Já passaste por tantas coisas, já passaste por uma pandemia, digamos assim, que foi a SIDA, e não nos podemos esquecer disso, do impacto que a SIDA teve nas vidas de tanta gente, e portanto os meus parabéns por este 31º aniversário e por não desligares desta luta, que é uma luta muito importante e que, portanto, cada vez mais importante, e nesta fase vai ser muito, muito bom percebermos de facto em que ponto estão o VIH, a SIDA, as hepatites, e fazermos o ponto da situação com quem conhece estas coisas no terreno, com quem lida com estas coisas no terreno. E aí quer o médico, quer a assistente social e a psicóloga, as psicólogas, aliás, que são duas, vão ser muito, muito, muito importantes. E dizer também que é muito bom termos aqui o professor Rui Tato Marinho. O professor Rui Tato Marinho foi um dos lutadores, também outro dos lutadores
neste caso pelas hepatites, e não tem muitos anos, começou há pouco tempo esta luta, e esteve nela desde a primeira hora, e portanto também sabe o que é isto, porque foi quase também uma pandemia, não foi ao mesmo nível desta, mas foi também uma pandemia mais silenciosa, digamos assim, mas foi muito duro também a lutar desta maneira até que de facto a situação se tivesse resolvido. Já foram apresentadas as convidadas e eu ia, primeiro que tudo, passar a palavra ao professor Rui Tato Marinho para nos fazer o enquadramento de tudo isto, ou seja, como é que estamos neste momento, e vamos para a sua área especificamente e depois vamos às outras. Como é que estamos neste momento nas hepatites, professor? Sei que todos nós estamos muito preocupados com a Covid-19, agora voltamos a estar outra vez mais preocupados ainda. Temos esquecido das outras coisas, diz-se lá fora, das outras doenças, também nos estamos a esquecer das hepatites, ou as hepatites é um caso passado porque já há a cura e, portanto, da hepatite C já há a cura, para a hepatite B há a vacina e esse problema está sanado, digamos assim, ou não? Bom dia a todos. Antes de mais, é uma honra muito grande e falo também em nome da Faculdade de Medicina de Lisboa e agradeço ao professor Joaquim Ferreira esta oportunidade. Foi uma corrida contra o tempo, mas é muito importante para a Faculdade de Medicina, que tem que fazer investigação básica, investigação clínica, mas também, no meu entender, ligar-se ao terreno e ajudar os portugueses que precisam de nós. Isto é uma oportunidade para nós sairmos fora da caixa, para ir ao terreno, linkage do quer, mas eu também acho que é importante nós termos uma porta aberta, não só através da urgência, para estas pessoas que sofrem e que vão precisar de nós. Muitos deles têm consumos de álcool, tabaco, drogas, portanto, e um dia vão precisar de nós. Portanto, isto é uma correspondência bionímica. As pessoas que estão aqui são pessoas espetaculares, pertencem a organizações espetaculares e acho que o país lhes deve muito. Queria, em primeiro lugar, felicitar-vos também pela vossa luta. Cada um faz o seu trabalho no terreno, eu sou médico, sou psicólogo, mas todos tentamos ajudar o país e as pessoas que sofrem. Relativamente às hepatites, as hepatites até há pouco tempo, eu diria que eram filho de um Deus menor, portanto, não tinham programa independente, nós vamos fazendo o nosso trabalho, que até já ganhou 2 prémios Nobel, a hepatite B e a hepatite C, mas nós estamos cá e é a nossa missão tentar até convencer quem manda que isto é um assunto sério e que traz benefícios às pessoas. Eu queria chamar a atenção que o tratar, o lidar com estes portugueses, que são portugueses que estão no terreno, que nasceram num sítio diferente do que eu nasci, nós nascemos. É a interpretação que eu vejo muitas vezes, até na minha experiência nas prisões, que eu não vejo as hepatites víricas só como umas letras, letra A, B, C, D, E. As hepatites são doenças que podem provocar cirrose, cancro, matam mais cedo do que previsto e que, inclusivamente, uma das consequências das hepatites, que é o cancro do fígado, aumentou 20 a 30% nos últimos 10 anos. Portanto, claro que ali estamos com o álcool, estamos com as hepatites e com outros aspectos. Mas, portanto, isto não são só letras e o fato de chamarmos a atenção para hepatites que têm cura, que têm diagnóstico, é também elencar o fígado como órgão muito importante do organismo e, por exemplo, uma das nossos objetivos é convencer as pessoas a incluírem a análise do fígado, chamada ALT, na avaliação de rotina e vamos detectar pessoas com alteração das transaminases e que, quanto mais elevado, maior é o risco de morte. Portanto, vamos poder intervir nas hepatites víricas. Basta uma análise. Basta uma análise. Por exemplo, a cura da hepatite C, a vacina da hepatite B, são doenças assintomáticas e silenciosas. Posso ajudar as pessoas a tentar perder peso, a diminuir o consumo de álcool, a não tomar medicamentos ou produtos naturais tóxicos. Portanto, não é só as letras, como eu digo, são uma aproximação mais global do que se pensa. E nesta pandemia, o álcool... São doenças que têm a ver com cancro. Pois, tem tudo a ver com... De que se tem falado tanto, que tem estado a aumentar. Nesta pandemia, o álcool, o tabaco e as drogas, acha que o consumo aumentou ou diminuiu?
que eu tenho visto a nível internacional é que terá aumentado, nomeadamente o consumo de álcool, o aumento de peso. Eu vejo os doentes meus que aumentaram 20 quilos o peso por causa do confinamento. Claro. E, portanto, como é que nós estamos a tratar estes doentes agora? Os novos doentes com as hepatites víricas? Nós estamos a pouco e pouco a tentar recuperar o ritmo anterior à pandemia. Eu queria também chamar a atenção que a pandemia é uma catástrofe. Não há bombas a cair em cima, não há cabeças cortadas, mas isto é uma catástrofe que ainda não acabou. Aliás, o pior vai ser agora se isto se mantiver no tempo. E catástrofe do ponto de vista mental, social, ansiedade, depressão, pessoas desempregadas, pessoas desesperadas. Portanto, nós temos de estar muito preparados, temos de ter nervos de ferro ou de aço para o que vem por aí. É muito importante isso que está a dizer, de facto, mas estamos, digamos assim, que os doentes novos com hepatite estão a conseguir chegar ao médico, estão a conseguir chegar ao hospital, ou não? Nós estaremos mais ou menos a 70%, 60% dos anos anteriores. Okay. O número de doentes também terá diminuído, poderá ter diminuído. Depois também há outro fator que os médicos, os doentes estão com medo de vir ao hospital. Aliás, basta notícias na comunicação social e faltam logo 10 doentes numa consulta. Aliás, hoje nas estradas hoje já havia muito menos carros do que ontem. Depois temos médicos muito ocupados com o Covid, até com muita burocracia associada ao Covid e não conseguem fazer as suas consultas habituais como a medicina geral e familiar. Temos profissionais de saúde em burnout. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que não está muito bem. Temos que pensar que não estamos numa vida normal. E vamos agora saber como é que estamos na parte do VIH. Eugénia, vou-te passar a palavra a ti para, de facto, nos fazeres o ponto da situação. Primeiro nesta fase, para vermos como é que esta situação está. Eu, antes de começar, e que uma vez começámos pelo professor Rui Tato Marinho, eu queria também aqui lembrar alguém muito importante nesta história das hepatites, a Emília Rodrigues. Verdade. A Emília Rodrigues faleceu este ano, não por Covid-19, porque hoje as pessoas todas acham que a grande causa da morte é a Covid-19, mas não, a Emília Rodrigues partiu este ano e foi de facto uma mulher, uma lutadora muito importante, fundadora da SOS Hepatite, que eu não posso deixar, quando falo de hepatites, de falar dela. Claro que muitas outras associações, e à medida que, e conforme eu há pouco falei, começámos a tentar englobar não só o VIH, mas todas as outras ISTs, porque as ISTs são de facto um problema de saúde pública e que potencializam a infecção por VIH. E nesse contexto, as hepatites são também uma preocupação para nós. O VIH em Portugal, de facto, teve uma curva, ou temos vindo a assistir, e ainda bem, a uma curva descendente, mas neste momento, como falou e muito bem, o professor, de facto, com esta pandemia, que é uma catástrofe, utilizando as palavras do professor, nós estamos a assistir a pessoas com uma maior vulnerabilidade, e por isso o desafio à Associação Crescer e à Associação Ares do Pinhal, porque há pouco falávamos nos consumos, mas temos que nos lembrar também das populações mais vulneráveis a contrair estas infecções e co-infecções, que são os sem-abrigo, os utilizadores de droga, os trabalhadores sexuais e os seus clientes, os homens que têm sexo com homens e também os imigrantes. E esta, embora seja, a infecção VIH seja democrática e atinja da A a Z, nós também não a podemos caracterizar apenas pelas letras VIH ou SIDA, pode atingir tudo e todos, mas nesta pandemia e nesta catástrofe que estamos a viver, a saúde mental e todas as outras infecções são, de facto, neste momento, uma grande preocupação. Em Portugal, e concretamente na Liga Portuguesa contra a SIDA, nós, falando de números, nestes últimos 5 anos tivemos 45% dos utentes apoiados
a viver com pelo menos uma infecção sexualmente transmissível. E nestas nós podemos incluir as hepatites. Tivemos mais de 1.500 testes reativos e positivos. E aqui Mais de incluímos 1.500 nestes últimos 5 anos. Mais de 35.500 testes às infecções sexualmente transmissíveis foram realizados. Não só na Unidade Móvel Saúde Mais Perto, como também nos centros de atendimento e apoio integrado que estão em Lisboa, Odivelas e Loures. Ao todo, mais de 18.250, nós estivemos aqui a fazer o balanço destes últimos anos, em atendimentos psicológicos, sociais, jurídicos e nutricionais. E, mais uma vez, uma equipa multidisciplinar. E podemos dizer que cerca de 350.000 pessoas foram abrangidas em ações de sensibilização e informação. E aqui, como falava o professor e muito bem, não é só para os jovens, é também, e tivemos esse prazer de colaborar com a Faculdade de Medicina a fazer ações de sensibilização aqui, junto dos jovens que amanhã serão os nossos médicos, porque também junto deles é importante falar de prevenção. A prevenção é transversal, é de facto um parente pobre porque não é vista a curto prazo e, portanto, faz sentido para a Liga Portuguesa contra a SIDA continuar a apostar na prevenção. Mais de 1.500.000 foram distribuídos materiais informativos e preventivos. E aqui colocamos os preservativos femininos, masculinos, os géis, e eu julgo que todos estes números e as formações, que não são só para as escolas, mas também para as universidades séniores, que é outra das populações que tem vindo a apresentar números elevados destas infecções, quer do VIH, quer das hepatites, nós também temos que nos focar nas ações de sensibilização e de formação dos médicos. Porque, e daí a Liga ter neste momento um projeto que ganhou um prémio, a quem nos cofinancia todo este webinar que estamos agora a ter, por parte da Gilead Sciences, do Saúde em Rede. É importante ligar os cuidados de saúde primária às associações não governamentais. Como disse muito bem o professor, é importante sair fora de casa. Nesta fase ainda mais. Mais ainda. Porque as pessoas estão muito fechadas. Claro. E como dizíamos, as pessoas chegam tarde com diagnósticos tardios aos hospitais, têm medo de sair de casa, a pandemia teve este efeito, as pessoas estão muito receosas e precisam de ter uma ligação. E quem é que faz esta ligação? São estas associações que estão no terreno, são estas associações que conseguem descodificar muitas vezes aquilo que é dito. Temos médicos, há pouco falávamos na burocracia, temos médicos que às vezes têm um discurso mais técnico e que há um receio por parte dos utentes de perguntar, e muitas vezes quando chegam às nossas associações, e eu penso que as minhas colegas podem corroborar, têm ali uma descodificação. Portanto, não foi à toa que eu convidei a Ares do Pinhal e a Crescer, porque sei que tem especificamente, embora todos nós tenhamos, e a Liga tem estas populações mais vulneráveis que abrange, há umas que são mais específicas. E a Ares do Pinhal é conhecida e muito, e já ganhou vários prémios, através dos utilizadores de droga, e a Crescer com um papel fantástico também junto aos utilizadores de droga, mas sobretudo com os sem-abrigo. E, portanto, acho que esta multidisciplinaridade destas associações tem tudo para que o VIH, nesta fase pandémica, não suba drasticamente, vai subir, nós sabemos, pelas condições socioeconómicas financeiras, mas de uma forma de boas práticas que sempre nos assistiram, conseguirmos arranjar estratégias para que consigamos falar da qualidade de vida daqueles que são os nossos principais destinatários. Muito obrigada, Eugénia. Ainda bem que nos deixaste o mote aqui na mesa, já está lançado. Eu vou passar a palavra à doutora Elsa Belo, para falarmos mesmo disto, de saúde de proximidade, que é disso que estamos a falar. Quando falamos destas questões,
E quando a Eugénia nos diz aqui que de facto é importante o médico, é importante o hospital, mas é também importante o centro de saúde, é também se calhar importante a autarquia, se calhar é importante até a farmácia, e vocês estão no meio de tudo isto. Como é que tem sido gerido pela Ares do Pinhal todo este processo neste período e qual é o cenário que temos pela frente? Bom dia e obrigada pelo convite. Pois as organizações não governamentais situam-se precisamente no limbo que fica entre todos os serviços públicos e privados. O que nós sentimos é que, ao exercer a nossa intervenção junto das populações, em particular das mais vulneráveis, e falamos aqui de pessoas com consumos de substâncias, não é? O que nós sentimos é que muitas vezes somos a voz destas pessoas, a voz, as pernas e os braços, não é só a voz, porque as pessoas aparentemente parecem despreocupadas porque não têm sintomas, quer dizer, porque a característica própria de uma situação de consumos ativos é a despreocupação em relação a outros assuntos da sua vida, o que nos parecem-nos geralmente muito despreocupados com a situação de saúde, mas após a abordagem, o envolvimento, a ligação ao serviço de tratamento, seja ele qual for, a pessoa fica grata e isso aumenta quer a autoestima da pessoa, quer a vontade de mudar algumas coisas na vida da pessoa. O que nos parece realmente é que, e temos tido provas disto, por exemplo, quando um médico comunica a um dos nossos pacientes que curou uma hepatite C, a reação é muito semelhante, geralmente. É de uma grande emoção, ficam de facto emocionados e, portanto, é porque aquilo os preocupava, apesar de não ser manifestado. Apesar de não dizerem. Apesar de não dizerem e de não saberem dizer o que sentem também. E como é que têm estado os números? Vocês têm já noção se a situação tem aumentado? Porque a situação de pobreza está aqui também ligada a todo este processo, não é? Eu acho que o professor fez um diagnóstico perfeito em relação a estes 2 anos que passámos de pandemia, e nós temos de nos preparar de facto para o futuro. Nós não temos a noção de que os números tenham aumentado. Sabemos sim que ainda temos muitas pessoas para tratar e felizmente que esta casa nunca fecha a porta. Que é muito importante e é importante também que o professor ouça a nossa palavra de gratidão, mas também que perceba que esta foi a casa que nunca fechou a porta. Que apoios é que tiveram durante este período? Nós tivemos, o apoio não nos faltou, foi tudo mais difícil. Foi mais difícil os nossos profissionais poderem estar com os utentes, foi mais difícil, foi impossível entrar num hospital, pronto, mas isso. Mas não posso deixar de também chamar a atenção que há serviços que, pela inacessibilidade que a pandemia nos trouxe, criámos novas formas de comunicar. Deram a volta. E essas novas formas de comunicação vieram trazer coisas boas para nós e para os nossos pacientes. Porque quando fomos obrigados a ir à procura de soluções para fazer chegar as medicações do VIH ou da hepatite C aos doentes, isso abriu-nos outras portas que ainda não estavam abertas. E que não posso que agora não se fechem, não é? Esperemos que agora não se fechem. Duvido, duvido porque, quer dizer, o nosso lufa-lufa diário, não é? Também veio trazer ao hospital algum conforto no sentido de que alguém está a olhar por eles. Quer dizer, eu espero que este seja o sentimento. Não é? Seria muito bom que vocês sentissem aqui que as organizações não governamentais, apesar de não podermos estar como estávamos, que saibam que estamos na mesma a cuidar das pessoas. E uma das coisas é que ninguém saiu da rua. Ou seja, nenhuma organização deixou de fazer o seu trabalho. Com limitações, sim. Deixámos, por exemplo, de fazer uma coisa tão simples como trazer uma pessoa dentro do carro.
Parece tão simples, mas deixámos de o poder fazer. Tivemos de arranjar alternativas, tivemos de ser criativos e Como é eu que penso resolveram que as pessoas não como é que deixaram de resolveram ter. essa situação? Não resolver, tivemos de articular por telefone, por mail, vinham os colaboradores nos carros fazer aquilo que o utente não pode fazer. Fomos nós no terreno, por exemplo, fazer colheitas de sangue na rua, que sei que a penso que a Crescer também faz, fazer colheitas de sangue na rua e trazer essas colheitas ao hospital. Isto revela uma grande confiança dos serviços hospitalares nos nossos serviços. Abriu-se aqui uma porta que é importante. Sentiu isso também, doutora Cristiana? A sua associação é mais nova, quer da Liga, quer porque a Ares do Pinhal Tem nasceu 35 anos. 35 anos, a Liga 31. tem 31, vocês nasceram em 2001, não é? Portanto, mais cedo. O que é que sentiram neste processo todo, de facto, e acha que houve aqui portas que se abriram que agora vocês não vão deixar fechar? E quais são essas portas, digamos? Antes de mais, bom dia, muito obrigada por este convite feito pela Liga a Crescer, é um prazer estar aqui neste debate. Pegando aqui nesta ideia da importância da descentralização e da ligação, isto é uma luta da Crescer também há muitos anos, portanto, nós temos equipas de rua desde 2001 e desde 2001 que sentimos que muitas vezes estas pessoas estão tão desprotegidas e tão vulneráveis que não conseguem simplesmente dar um passo no sentido de se ligar ao serviço e, portanto, que terá que ser o serviço a ir ao encontro destas pessoas e efetivamente, o Hospital Santa Maria e a representação do Dr. Rui tem percebido isto e tem efetivamente ido para o terreno, saído com as equipas e tem aberto aqui uma porta de comunicação neste triângulo entre a associação, as pessoas que necessitam de apoio e o hospital. E, portanto, a Crescer acabou por desenvolver já vinha a desenvolver nas equipas de rua estes rastreios há vários anos, portanto, desde 2018, mas com uma parte em que não, portanto, sem esta parte da descentralização, em que o médico se deslocava ao terreno e em que nós podíamos fazer e tínhamos financiamento e condições para ter uma equipa a fazer estas colheitas no terreno. E foi efetivamente nesta fase pandémica, portanto, começámos no final do ano passado a ter uma equipa a tempo inteiro no terreno, composta por uma enfermeira e por um par, portanto, por uma pessoa com uma experiência uma enfermeira vivida e um par. Portanto, este par é uma pessoa com experiência vivida e que passou por uma situação de consumo de substâncias e passou também por uma situação de diagnóstico desta doença, portanto, que comunica e que tem aqui um papel muito importante, sim, e de aproximação às pessoas no terreno. E fizemos, portanto, toda uma descentralização do cuidado. Passámos desde a educação para a saúde, claro que é o início de tudo, ao rastreio, a todas as recolhas, à própria consulta ser feita no terreno e a entrega da medicação também ser feita desta forma, não é? E notámos uma diferença abismal entre, comparando com uma fase em que os cuidados não estavam descentralizados, até ao momento em que os cuidados passaram a estar descentralizados. Portanto, queríamos também ressalvarem a importância dos profissionais de saúde replicarem também aqui o exemplo que tem sido dado e que nós tanto agradecemos pelo Dr. Rui e pelo Hospital de Santa Maria. Em relação ao aumento... cenário, digamos assim, geral. Sim, eu iria dizer que nós assistimos efetivamente a um aumento da vulnerabilidade, isso sem sombra de dúvidas, não é? E, portanto... isso nota-se a que nível? De total desproteção das pessoas, portanto, um aumento do número de pessoas que estão em situação mais sem pobreza, abrigo, muito mais pobreza, uma dificuldade de acesso a necessidades básicas como a alimentação. Tivemos uma fase da pandemia em que as pessoas que se encontravam em vulnerabilidade não conseguiam ter acesso aos balneários, não conseguiam ter acesso a muitas respostas alimentares. Alimentação. Exatamente, muitas respostas alimentares que eram até garantidas por grupos de voluntários. Naturalmente, numa altura de pandemia, todos nós ficámos bastante assustados e essas equipas acabaram por sair do terreno e parece-me que estas associações aqui representadas de base comunitária foram essenciais nessa altura. Nós tivemos aqui também uma expansão grande de um projeto em que integramos pessoas em situação de vulnerabilidade em habitações e também queria aqui salvar
a importância que se nota quando nós reduzimos a vulnerabilidade da pessoa. E, portanto, e começamos a entender aqui a saúde não só como tratamento de uma doença, mas como a melhoria da qualidade de vida da pessoa. Porque, efetivamente, o que nós notamos quando as pessoas integram este projeto habitacional é que a pessoa reduz a hipervigilância, reduz a necessidade de estar sempre a correr atrás da satisfação das necessidades básicas e passa a estar disponível para tratar de Para si. tratar de outras Portanto, coisas. começa aqui a ver a saúde. Para se preocupar com outras Exatamente, coisas, que é importante para eles. Portanto, acho muito importante discutirmos esta questão das hepatites, das doenças no geral, portanto, da saúde no geral, mas é preciso ter olhar para isto de uma forma mais ampla, porque melhorando efetivamente a qualidade de vida das pessoas, nós vamos conseguir que elas se envolvam muito mais. Como é que Crescer neste momento está a dar resolução, digamos assim, aos casos que lhe aparecem? Tem com dificuldade, tem apoios? É a mesma pergunta que fiz para a doutora Elsa. Tem apoios? Não faltam apoios? Ou há aqui outras coisas que vocês precisassem de ter e que não têm? Nós tivemos uma disponibilidade finalmente após alguns anos para implementar este projeto e, portanto, se a tivemos é porque efetivamente houve esse financiamento envolvido, no nosso caso, através de um projeto PT 2020, com o envolvimento da Câmara Municipal de Lisboa e da ABVI e com o envolvimento com a parceria do Hospital de Santa Maria. A nível dos outros projetos, também acabámos por ter uma expansão deste projeto que integra pessoas em situação de sem-abrigo, o número de casas que tínhamos, passámos de 30 a 120, portanto, permitiu-nos dar uma resposta diferente. Continuámos também a implementar no terreno estes projetos de empregabilidade, que é outra forma de retirar as pessoas também da situação de vulnerabilidade, e tudo isto, na nossa perspectiva, tem a ver com a saúde e com o envolvimento na saúde. E, portanto, tivemos esse apoio. Portanto, apoio tem tido. Se é suficiente, não. Precisamos que o apoio continue, que o apoio aumente, mas, acima de tudo, que este apoio seja um apoio a longo prazo, ou seja, que as equipas e que as associações tenham a plena consciência e a tranquilidade de que podem investir, porque esse apoio se vai manter e que os projetos são projetos de continuidade. É igual na Ars do Pinhal? É isso mesmo que vocês querem? É igual. Que é assim, falta-nos sempre qualquer coisa para melhorar, não é? Como eu tinha dito, nós ainda temos muita gente para tratar. É óbvio que se tivéssemos uma resposta imediata, trataríamos todos. Mas o importante é que haja um reconhecimento e uma avaliação até das medidas que já existem, que estão implementadas, dos projetos que estão a funcionar e que depois não haja um retrocesso. Porque eu penso que Ars do Pinhal, ao longo dos anos, sofreu sempre alguns retrocessos nos projetos e esses retrocessos depois não vêm alimentar em nada aquilo que é a melhoria da nossa prestação. É como diz a Cristiana, se de repente ela ficarem ser os projetos apoiados, não houve serviço nenhum, não fizemos nada. Não há retorno a longo prazo para toda a sociedade, não é? Retorno económico e pronto, e retorno social, a nível social. Uma coisa que agora, quando pôs a questão, se as coisas se tinha aumentado, se tem aumentado os números de infecção, em relação a isso, é como eu já tinha dito anteriormente, não conseguimos dizer. Ainda é cedo. Ainda é cedo, mas é com muita tristeza que temos visto nos últimos meses e agora, como temos um espaço de consumo vigiado ali no Val de Alcântara, que temos visto as situações de recaída. Muita gente a recair, muita gente. Principalmente nesta fase? Nesta fase agora, sim. Porque como a nossa população é, de facto, uma franja muito vulnerável, quando se fecharam todos os serviços, quem foram as pessoas a ficar primeiro sem emprego? As pessoas que conduziam táxi, as pessoas que conduziam Uber, as pessoas que trabalhavam em restaurantes, as pessoas que tinham... Os serviços fecharam, as pessoas que trabalhavam em serviços fecharam. Sim, e eles foram os primeiros a perder o emprego, porque já estão numa situação de vulnerabilidade até individual, não é? Já não têm a mesma capacidade de adaptação às várias contingências da vida e, portanto, estamos agora a ver as pessoas a voltarem com 10 anos de paragem, 15 anos, 20 anos, a voltarem a consumir. E vamos ter que nos preparar, porque essas pessoas até já trataram
as suas doenças através dos antigos métodos de tratamento e temos que estar muito atentos porque são recaídas muito violentas. Professor, era agora a altura de intervir com esta questão da saúde de proximidade, não é? Era agora que era bom que não fossem casos destes, que são casos de sucesso, mas que às tantas não são casos que espalham o país na sua globalidade, e termos aqui uma coisa mais abrangente em que, de facto, se trabalhava, porque apesar de haver uma pandemia, também se deve acudir quando estamos em pandemia a estas situações, e as situações de pobreza podem, de facto, abrir aqui uma porta, que é uma porta muito complicada no futuro. Havia no outro dia quem dissesse que isto do Covid era um reality show. Eu disse há bocado que realmente é uma catástrofe, é mais do que as pessoas pensam, mas por outro lado temos que começar a olhar para as outras doenças, porque o número de mortes global já aumentou, este ano ainda vai aumentar mais, portanto temos aqui um equilíbrio que não é nada fácil. Há uma doença, do ponto de vista social, que é gravíssima, talvez seja a doença mais grave, que é o desemprego. E as pessoas vão ficar desesperadas, têm filhos para criar, vai levar ao aumento do PIB e outras consequências sociais. Eu só queria dizer que tenho uma profunda admiração pelo vosso trabalho, estas 3 ONGs que estão aqui, desde há muitos anos. Lembro de uma reunião que estivemos em Itália, que foi feita a nível da OMS, com pessoas assim que fazem o vosso trabalho, e vocês, e tenho a obrigação, e a Eugénia estava aqui a falar, de formar os médicos. Eu aqui numa escola de medicina tenho a obrigação de formar os médicos, e tenho feito isso. Criei uma cadeira de hepatologia, que é original cá em Portugal, onde tenho levado os alunos ao terreno, e ainda não foi à Liga, mas onde ir da próxima vez à Liga, onde eles vão aprender que existe outro mundo para além das paredes brancas do hospital. E eu acho que vocês acabam de fazer, incluindo também a comunicação, que é extremamente importante em medicina, hoje em dia. Estamos a reformular o curso. Também já lá fui várias vezes. Exato. Estamos a reformular o curso de medicina, nesse aspecto, ligar mais à comunicação e ao mundo social. E o trabalho que fazem são várias coisas. É um microserviço nacional de saúde para estas pessoas. Os benefícios, as pessoas não pensam nisso, são do ponto de vista social. A maior parte deles são pessoas de média idade ou jovens. E o país está velho. O país é dos países mais velhos, no bom sentido, do mundo, e precisa de jovens que sejam taxistas, operários especializados, que nos vão a casa resolver os problemas. Portanto, o país precisa muito desta gente que trabalham, por exemplo, nos lares, que têm força para carregar com as pessoas mais idosas. Portanto, do ponto de vista social, é extremamente importante recuperar essas pessoas, e do ponto de vista económico, e está demonstrado trabalhos feitos no Ares do Pinhal, que o país ganha dinheiro com pessoas que consomem menos, que começam a trabalhar, e depois outro aspecto que não se fala muito, que é o impacto criminal. Portanto, o que vocês fazem acaba por ter uma importância muito grande na pacificação social, e até na redução, é um dos maiores ganhos, e até na redução dos crimes. Eu digo às vezes às pessoas que nos dizem, mas vocês andam lá a ajudar os drogados. Não, são pessoas que, se nós os ajudarmos do ponto de vista da empatia, que é a maneira de lidar bem com toda a gente, os vão riscar menos os carros, os vão roubar menos as casas. Portanto, tem um aspecto brutal a vossa atividade. E diga-me uma coisa, professor. E é importante fazer, como a Eugénia disse, ensinar isto aos alunos de medicina, porque estão aqui fechados. E qual tem sido esta nova forma de estar, de ser médico, que é o sair do hospital também e ir à procura, e ir ao local onde se estão a passar os problemas? Como é que os médicos estão a reagir a esta possibilidade? E agora eu ia brincar um bocadinho, são resilientes e estão disponíveis para isso? A mudança é difícil. Dos médicos mais novos, eles têm colaborado, estão perfeitamente dispostos a isso. O que eu tenho levado mais são os alunos de medicina, que ficam espantados e muito agradados com esta oferta do ponto de vista social, e alguns deles, de certeza, um dia mais tarde vão mudar o mindset e vão ajudar quem está no terreno. É uma questão de tempo. Ok. Eugénia, tu escreveste aí em letras garrafais, eu estou ao lado dela, consigo ver, discriminação. Portanto, isso quer dizer o quê? Quer dizer que ainda hoje, e hoje falávamos aqui das várias vulnerabilidades,
quando nós perdemos o emprego, quando nós contraímos uma infecção, como por exemplo, a Covid-19 fez com que muitas pessoas tivessem medo dos médicos. Portanto, imaginem isto há 35 anos atrás, que foi quando surgiu os primeiros casos de VIH. De facto, a discriminação continua-se a sentir, e muito. Tudo o que é diferente, nós apontamos o dedo, apontamos o nosso olhar, e continua-se a fazer sentido, quer nas pessoas que vivem com VIH, quer nas pessoas que vivem com hepatite. Aquele está amarelo, aquele tem cirrose, aquele já tem... Portanto, há aqui esta problemática da discriminação que faz com que muitas destas pessoas, muitas vezes, não vão a uma unidade móvel de rastreios, da saúde mais perto, porque diz alguma coisa relacionada com estas infecções. E não indo a estas unidades de rastreio, ou não indo aos centros de atendimento que estas associações têm, nomeadamente nós estamos em Lisboa, Odivelas e Loures, nomeadamente porque estávamos aqui a falar das Fast Track City, porque Portugal, através da IAPAC e da UNAIDS, pretende atingir os objetivos 95, 95, 95, ou seja, 95 pessoas tratadas, dessas 95% pessoas com carga viral indetectável, mas sempre com o quarto 95 na qualidade de vida, que é importante aqui falarmos. A discriminação continua a ser uma das situações que nos preocupa, porque é um vírus que se sobrepõe, é um vírus social que muitas vezes se sobrepõe ao vírus da hepatite ou ao vírus do VIH. Há pouco eu também estava a ouvir as minhas colegas a falar sobre o tratamento e prevenção. E, de facto, continuamos aqui a dizer que na área do VIH, a PrEP é uma medida eficaz e na redução do tratamento, mas são necessárias as tais estratégias de educação que nós há pouco estávamos a ouvir o professor a falar, para a saúde, de modo a mitigar o efeito de compensação de risco, porque nós somos a favor que a PrEP seja disponibilizada não só nos hospitais rapidamente, como também nas organizações não governamentais, mas muitas vezes existe aqui o aumento, a compensação, o efeito da compensação de risco no sentido do aumento da prevalência de outras infecções sexualmente transmissíveis. E de facto, temos também a profilaxia pós-exposição, temos também, hoje, sabemos que se a carga viral for indetectável, é intransmissível, portanto, como estávamos a falar, há realmente grande inovação e desenvolvimentos, mas temos que estar a par e temos que ser envolvidos. E muitas vezes as organizações não governamentais não são ouvidas, não são envolvidas, são, como há pouco se falava, o parente pobre do Ministério da Saúde, do Serviço Nacional da Saúde. E não basta dizer que estas organizações são muito importantes e fazem um trabalho meritório. Há que as apoiar, como há pouco dizia a Elsa Belo, nomeadamente nos projetos que às vezes só têm um ano, e quando eles estão a dar de si e já estão a mostrar resultados, são cortados. E, portanto, teria... Muitas vezes sem avaliação. Sem avaliação. E os profissionais que nós perdemos. E os profissionais. Aliás, ninguém quer um emprego tão... A volatilidade que nós sentimos nestas associações, eu esta semana dizia, e tivemos a Assembleia Geral de Sócios na Liga Portuguesa contra a SIDA, como todos os outros têm tido, e de facto falava-se naquilo que é a proposta de o ordenado mínimo ir aumentar para o ano. E todos ficamos felizes. Agora, nós que trabalhamos nestas organizações e que pagamos a mestrados, doutorados, 800 euros, quando ouvimos falar no aumento do ordenado mínimo, perguntamos e o aumento do ordenado médio. Porque estas pessoas muitas vezes são médicos que nos apoiam, são enfermeiros, mas que dizem, de facto, ir trabalhar por 800 não dá. Claro. E nós assistimos a esta falta de apoio, que às vezes não é só financeiro. Nós da Câmara Municipal de Lisboa não podemos dizer tão bem como a Crescer e Ares do Pinhal, não nos têm dado o apoio, embora nós paguemos a renda das nossas instalações de onde saímos. Nós estávamos sediados no Instituto Marquês de Valflor e agora... Mas era importante que as câmaras estivessem aqui, todas abrissem aqui portas. Não é? E daí as Fast Track City serem muito importantes. Claro. Por exemplo, às vezes uma pequenina situação, como falava o professor,
A Câmara Municipal de Odivelas, onde nós somos ponto focal, espalhou, apoiou-nos os MUPIs daquele município. Isso já é importante. Já isso é importante em termos de enorme, comunicação. Claro. Na campanha que nós dizemos que na SIDA existe vida, está espalhada. Claro. O que é que nós pretendemos? Que Lisboa faça o mesmo, que Odivelas faça o mesmo. Precisamos de apoio, porque quando nos pedem, nós estamos lá. Claro. E estamos a falar, nós Liga, a nível nacional, que é fundamental. Depois também é sempre fundamental todos os apoios, até mesmo nestes materiais com que estamos agora, os equipamentos de proteção. Eu lembro-me que a Liga só os obteve quando foi à SIC falar. E aí conseguimos esse apoio. De facto, é muito importante que não se fale só no Dia Mundial das Hepatites, no dia 28 de julho, É uma guerra. ou no dia 1 de dezembro. Tem que ser durante o ano todo e nada melhor do que na escola onde o professor faz o seu brilhante papel enquanto professor, médico e de forma bastante humana, envolvendo os seus alunos. De facto, a Liga tem vindo cá. Esta semana tivemos vários alunos de Erasmus do ISCTE, que nos propuseram, italianos, ingleses, e levámos-os até à Praça Luís Vaz Camões, ali no Chiado, e eles adoraram, adoraram. E fizeram a sua crítica e disseram, nós sentimos que quando nos aproximávamos, por falarmos em VIH ou hepatites, havia esta discriminação e as pessoas afastavam-se. Portanto, nós tínhamos que, de facto, explicar e fazemos a todas as ISTs. E quando depois falávamos mais baixinho, SIDA. Mas um bocadinho mais alto, hepatites. Portanto, há aqui uma discriminação que é sentida e muito mais junto das pessoas que são vulneráveis. Professor, não podia deixar de lhe colocar esta questão. O senhor é agora diretor do Programa Nacional para as Hepatites Víricas. Que legado é que quer deixar? O que é que quer fazer? Está num período mau, está num período em que, de facto, a pandemia tem mais peso, a Covid-19 tem mais peso do que as outras patologias. Mas o que é que gostava de deixar e qual vai ser, digamos assim, a base do seu trabalho? Tem alguns objetivos globais, que é colocar o fígado, enfim, na cabeça das pessoas e através de análise de fígado alteradas, chamadas transaminases, o risco de morte vai estar a aumentar, portanto, podemos intervir. E depois o aspecto mais específico, que é facilitar o acesso ao tratamento da hepatite C, retirar a burocracia. Nós estamos inundados de burocracia na atividade médica. Aliás, o processo clínico eletrónico é um desespero. Metade do trabalho do médico neste momento é lidar com tarefas burocráticas. Portanto, facilitar o acesso ao tratamento, que é muito eficaz, à vacina da hepatite B. Temos que ver as hepatites como risco de cancro, portanto, aumentar o diagnóstico precoce de cancro do fígado. Portanto, são objetivos globais. As pessoas pensarem que têm um fígado, que é um órgão sem sintomas, e depois avisar das consequências que podem vir aí no futuro. E, mais uma vez, também formar os profissionais de saúde em relação a este tema. Começa muito por aí. Um trabalho longo para fazer. Este é um trabalho multitask. Aliás, eu tenho um slide onde ponho os logotipos das organizações com quem lido e, apesar do programa não ter arrancado, isto é brutal. Claro. Vai arrancar quando? Tem data já para o arranque do programa? Realmente já arrancou, mas na prática com o Covid não tem sido fácil. É mais difícil, claro. É mais difícil, claro. Elsabel, de tudo aquilo que tem para fazer, digamos assim, acredito que Carlos de Pinhal tem o seu plano estratégico traçado para desenvolver. O que é que está a causar mais medo, mais dramas de não conseguir solucionar nesta fase? E que gostava de solucionar, claro. É assim, temos muito medo de perder projetos e apoios, não é? Porque, era como já tínhamos dito, os projetos são sempre de um ano e nós termos a criatividade para planear o nosso trabalho para um ano, sabendo que no ano a seguir pode tudo terminar, claro. É sempre, mas sempre trabalhamos assim, e não é nada justo. Trabalhamos sempre com esta espada em cima da cabeça. Se calhar ainda vai ser mais difícil, tendo em consideração que vamos ter eleições, que as coisas vão prolongar durante mais tempo, que se calhar vem aí mais uma vaga.
Tudo Se calhar isso. vai, não, já estamos Já nela, não é? estamos a E, iniciar. portanto, mas não vão deixar ninguém para trás. Não. Penso que não. Senão, se estes 2 anos que nos colocaram à prova Uhum. não nos deixaram perder a qualidade, ou pelo menos a ligação destes doentes aos serviços, então acho que nós estamos preparados. Qual é a maior compensação que vocês têm? Quando olham para aquilo que fazem? Qual é a maior... A maior compensação, nós discutimos isso muitas vezes em reuniões de equipa e, por incrível que pareça, é quando a própria pessoa valoriza, consegue atingir um objetivo, mesmo que mínimo. Por exemplo, quando uma pessoa consegue tirar o cartão de cidadão, para nós, isso fazemos uma festa. A pessoa que não tem um cartão de cidadão há 10 anos, Não é ninguém. que não é ninguém. Ou, por exemplo, uma pessoa que não toma banho há 2 anos, porque isto são coisas que acontecem, nós vivemos com estas situações, e que ao fim de 2 anos toma um banho, nós fazemos uma festa. Claro. Essas são as compensações. Pois. É ver a pessoa a evoluir muito devagar, lentamente, consoante as suas capacidades, ir evoluindo aos poucos para um nível mais elevado de qualidade de vida. Essa é a nossa maior compensação. Por incrível que pareça, ainda é isto que nos mantém cá. E eu acredito que todas as organizações, e os médicos também, os médicos não têm uma vida nada fácil. Eu acredito que não é o salário ao fim do mês, não é a equipa, não é o reconhecimento, eu acho que é mesmo a satisfação de vermos, do ponto de vista humano, a cidadania a construir-se. Sim, eu acho que é. Aquilo que se conseguiu É resolver. entrega à causa. É mesmo a entrega à causa. E isto não tem nada de benevolente, né? não tem a ver com isso. Não é nada disso. Não. É outra. Não tem a ver com É de facto querer dar a mão para que a pessoa seja pessoa, digamos assim. Não, é desenvolver a sociedade. É fazer uma sociedade mais equitativa, mais justa, Claro. mais. Cristiana, estes problemas que a Elsa falou vão consigo para casa? Ou não? Nós queremos muito acreditar que haverá vontade política para resolver estes problemas e queremos acreditar nisso porque a pandemia acho que nos veio mostrar a todos que a vulnerabilidade rapidamente nos toca à porta. Portanto, temos efetivamente a consciência de que temos de desconstruir este mito de que as pessoas vulneráveis são eles e do outro lado estamos todos nós, porque isto não existe efetivamente e, portanto, pegando ali nas palavras de Eugénia no início e da importância da prevenção, eu diria que há a importância de prevenir a vulnerabilidade, acima de tudo. E que se prevenirmos a vulnerabilidade, vamos estar a tocar na saúde, nas questões sociais, em todas as que já foram aqui faladas. E depois, eu penso que também, cada vez mais com o trabalho das associações, há uma compreensão da classe política e da sociedade em geral das dificuldades que são vividas por estas pessoas e isso tem que ser entendido efetivamente até a nível dos financiamentos. Vou só aqui dar o exemplo de um financiamento que para nós é muito importante, que é um financiamento para ajudar as pessoas a quererem participar nos projetos, a quererem participar no rastreio, no acompanhamento, no tratamento, e que às vezes nós temos que perceber que para que as pessoas possam participar vão ter que interromper o seu ciclo diário e neste ciclo diário está a conseguir dinheiro para satisfazer necessidades básicas e, portanto, isto é um dos exemplos que me parecem muito importantes quando nós estamos a falar de projetos com esta população. Depois, diria que, batendo aqui um bocadinho aqui no financiamento, portanto, há realmente uma importância e nós acreditamos nisto, que irá haver um alargamento do financiamento para estes projetos, que irão surgir por mais base projetos. até aquilo que aí vem da Europa e tudo isso. Sim, e porque todos nós e todas estas associações andam a trabalhar efetivamente bem no terreno, andam a demonstrar que é possível descentralizar os cuidados de saúde e com isso chegar
efetivamente a uma população que antes não respondia, não era ao qual o O tratamento papel, chegava, o não papel é? que o Presidente da República teve, por exemplo, no apoio muitas vezes a estas pessoas, pensa que tem sido benéfico, tem sido uma ajuda ou não chega? Eu acho que sem dúvida que tem sido uma grande ajuda na desconstrução do mito. Ok? Portanto, quando há um Presidente da República que se aproxima, que vem falar e que vem chamar a atenção para estas situações e que vem trabalhar com as associações, que envolve inclusivamente não só as associações, mas as pessoas com experiência, Claro. que as chama para reuniões, isto realmente é um É um forte passo. indicativo de que estamos a mudar a nossa mentalidade em relação à forma de trabalhar neste terreno. Eu estava também a pensar aqui na questão que tinha feito à Elsa do que é que nos mantém no terreno e com vontade de trabalhar, e eu penso que mais do que a nossa perspectiva daquilo que as pessoas conseguem fazer e àquilo que conseguem aceder, é efetivamente recebermos do outro lado a alteração na percepção de como é que as pessoas veem a sua Claro, qualidade de pois, vida, e nós pois. vemos isso. Nós vemos que as pessoas nos dizem, nos trazem que a qualidade de vida é completamente diferente quando a saúde melhora, quando o acesso à habitação, o acesso ao emprego é feito. Muito obrigada. Já passámos do nosso tempo, Eugénia, mas vou dar-te a palavra final. 31 anos de luta, é muito tempo, e tem sido uma luta pesada, digamos assim, porque se agora de facto o VIH tem aqui ferramentas novas que ajudam de facto a que as coisas sejam mais simples, tu criaste outras dinâmicas que é preciso resolver também, as infecções sexualmente transmissíveis são umas, as hepatites víricas são outras, etc. E, portanto, há aqui muito trabalho para fazer. E tem tudo a ver com isto, com a vulnerabilidade e com tudo isto. Nestes 31 anos, como é que os definirias? Olha, definiria que tem sido, de facto, como tu dizes, tempo de perdas, mas tempo de ganhas. E eu gosto muito de me centrar nas soluções e nos aspectos positivos. E, de facto, esta Covid-19 também me trouxe aspectos positivos para toda a equipa. Nós começámos, embora não seja universal a plataforma digital para todos, os vulneráveis não têm acesso, mas as teleconsultas, por exemplo, foram um desafio e uma adaptação e um reajustamento de todos nós. E tem sido assim, ano a cada ano, nós temos procurado inovar. Neste momento, por exemplo, através da máquina GeneXpert, estamos a medir a carga viral das pessoas que têm hepatite e não estão em tratamento na Liga Portuguesa contra a SIDA. Também estamos focados, porque está a aumentar, a tuberculose. E como dizias muito bem, as infecções sexualmente transmissíveis têm que ser vistas num todo. E esta é a nossa preocupação. Adaptar-nos aos tempos entre 1990 e 2021 tem sido, de facto, muito importante para nós. Mas, mais do que tudo, a sensação que eu tenho é que, sem estes parceiros que hoje estão aqui, sejam eles médicos, sejam eles hospitais de referência, sejam eles parceiros sociais e de saúde, nós não conseguimos desenvolver qualquer projeto. De facto, Claro. o ouro da minha casa e da Liga Portuguesa contra a SIDA, como dizia a Elsa, faz projetos e bem, tenho um grande orgulho em fazer parte da equipa da Liga Portuguesa contra a SIDA, que era de ontem, que saiu por motivos pessoais, que era de hoje, que se mantém resiliente, utilizando esta palavra, e como dizia a Elsa Belo, sem nunca ter feito teletrabalho. E isto, para mim, é de grande orgulho e estou ao lado deles e estarei, mas sempre com o objetivo que o meu tempo também tem que ser deixado aos mais novos e apenas estarei ao lado para continuar ligada a esta causa, mas para continuar, sobretudo, presente para aqueles que são os nossos principais destinatários e que são mais vulneráveis nesta infecção. Embora esta infecção por hepatite atinja tudo e todos e qualquer um possa estar contraindo a infecção se não se proteger, se não tiver a prevenção no seu mote, e eu acho que é esta a palavra, é 31 anos de ganhos, de algumas perdas, e muitas, mas que pelas perdas que sofremos, estamos cá e queremos continuar lado a lado,
com o apoio dos nossos parceiros, que nos fazem chegar muitos utentes, porque sem eles não faz sentido esta interligação da Liga. Professor, para finalizar, também chegou à medicina há alguns aninhos já, trazia certamente muitas esperanças, muitos sonhos, passou-lhe muita coisa pela frente. Acho que não sei se quando chegou já havia hepatite C ou se foi descoberto, ainda não havia hepatite C. Era a hepatite não A, não B, não é? Portanto, nem se sabia o que é que era muito bem. E, portanto, hoje, ao fim deste período, como é que se sente? Desconsolado? Teria escolhido outra profissão, que não médico? Porque isto dá muito trabalho, ou não? Espero que não. Nós temos que pensar na saúde dos profissionais de saúde, que vocês também são. É um assunto pouco abordado, aliás, estamos a ver alguns deitarem a toalha ao chão. Portanto, É verdade, por isso é é que eu lhe extremamente pergunto. importante. Por isso é que eu lhe pergunto. Eu escolhi a profissão, gostava imenso e gosto de contar também, portanto, sinto-me perfeitamente realizado e muito mais realizado do que pensaria ao início. Há coisas que, se calhar, ainda faltam conseguir, mas sinto-me muito realizado. Eu costumo gostar de ver o copo cheio, porque a esperança média de vida neste período aumentou 10 anos, como eu digo, das melhores do mundo. Os médicos da minha geração e uns um bocadinho mais novos são os campeões do Serviço Nacional de Saúde. Sim. Eu não vou defender até a exaustão do Serviço Nacional de Saúde, até porque ele tem que ser visto de uma maneira diferente. E vocês agora acho que fazem parte da parte social do Sistema Nacional de Saúde, incluindo a comunicação também. Acho que é extremamente importante. Portanto, eu vejo o copo cheio, as coisas... Vê o copo cheio, vejo muito, mas desculpe que eu lhe diga, mas eu já o conheço um bocadinho e vê o copo cheio, mas vê assim um bocadinho desconsolado. Sim, há problemas gravíssimos neste momento. Nós em Portugal sempre fomos um bocado bipolares, das melhores coisas do mundo e das piores do mundo. Temos É os verdade. maiores consumos de álcool do mundo, da pior prevalência de VIH na Europa, da pior prevalência de obesidade já nos adultos. Portanto, temos as coisas piores do mundo. Até na Europa temos um número maior de casos da nova variante da África do Sul, já estamos também a temos outras coisas das melhores do mundo, como por exemplo esta questão da vacinação de Covid, transplante hepático, o acesso à vacinação da hepatite B. Portanto, nós somos assim um bocadinho de extremos. E, portanto, eu tenho aquela parte que gosto muito, sinto muito feliz, tenho outra parte não que me sinta infeliz, mas que temos que dar corpo ao manifesto. E não vai ser fácil, isso é o que eu digo. Por aquilo que vê, o que aí vem é pior. Não vai ser fácil, nomeadamente um sistema que mantém o país, que é o sistema hospitalar, o centro de saúde, aquela parte muito boa do Serviço Nacional de Saúde, que está... O SNS está em causa, professor? Sim, tal como era, acho claramente que está em causa. Eu estou no terreno, estou no centro do furacão, lidero uma equipe de 40 profissionais de saúde. Esta questão, por exemplo, do que aconteceu aqui no hospital, a cirurgia, deitar a toalha ao chão, já era previsível e vão acontecer mais se não se cuidar da saúde dos profissionais de saúde, nomeadamente da saúde mental. E passa totalmente de mais-valias económicas e também de os tratar bem. Nós, à mínima coisa, temos um processo em cima, estamos em tribunal. Muitas vezes não é só a parte económica. Temos que pacificar também a relação entre os profissionais de saúde e a população. E agora começávamos outro debate, porque tínhamos aqui panas para mangas, mas já estamos atrasados 10 minutos, não dá? Eu gosto muito de fácil. Penso que todos nós gostamos sem dúvida, sem dúvida. Claro, senão não estávamos cá. Agradecer também a esta excelente moderação. Obrigada. Marina, obrigada por mais uma vez estar ligada a nós. Um gosto é meu, contem comigo sempre que precisar. E obrigada a todos que nos ouviram. Muito obrigado. E obrigada a vocês.